Olá, vamos corrigir agora a questão 13, que também trata da intervenção direta do Estado na economia, dessa vez uma empresa pública para explorar os serviços de venda de pacotes turísticos. A, a proposição da questão é: leia atentamente o caso hipotético. A presidente Dilma Rousseff, visando aumentar receitas do governo na época do verão, através de decreto executivo, cria empresa pública para explorar serviços de venda de pacotes turísticos nacionais e internacionais. Pergunta-se: letra A. Classifique a referida intervenção estatal na economia segundo Eros Roberto Grau. Temos aqui um caso clássico de participação, tendo em vista que o senso comum já nos indica que diversas empresas atuam nesse ramo de venda de pacote turístico. A gente pode ser tanto pela internet, tem sites como o Airbnb, Decolar.com e empresas aí que também atuam em todas as cidades do Brasil e do mundo vendendo pacotes turísticos. A letra B, que pede a classificação da atividade econômica, também não traz maiores dúvidas. Por quê? O pacote turístico não está entre o rol daquelas atividades reservadas ao domínio do Estado. Porém, se poderia ter a dúvida de que pacote turístico tem ligado a lazer, que é relacionado aos direitos sociais. Pois bem, a gente não pode esquecer que o Brasil é fundado na livre iniciativa. Então, os serviços públicos serão a exceção das atividades econômicas. A regra é que as atividades econômicas sejam desempenhadas pela livre iniciativa. Portanto, estamos diante de uma atividade econômica em sentido estrito. A letra C. Pode o capital social da estatal ser integralizado com 40% dos recursos da União, 50% dos recursos da estatal, 5,3 participações limitadas e 10% de recursos da estatal Banco do Brasil S.A.? Fundamente. A resposta dessa questão está em dois artigos. Primeiro, está no artigo 5º do Decreto-Lei 267, que define o que é empresa pública. Fala que ela é a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, com patrimônio próprio e capital exclusivo da União, criado por lei para a exploração de atividade econômica que o governo seja levado a exercer por força de contingência ou conveniência administrativa, podendo revestir-se de qualquer das formas admitidas em direito. Pela leitura deste artigo isoladamente, a gente poderia responder que não pode ser feita assim a divisão do capital social da empresa estatal. Porém, a resposta muda quando a gente faz a leitura do artigo 5º do Decreto-Lei 900 de 1969. Desde que a maioria do capital votante permaneça de propriedade da União, será admitida no capital da empresa pública a participação de outras pessoas jurídicas de direito público interno, bem como de entidades da administração indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e municípios. Olha que interessante. Então, a gente muda completamente o panorama da questão. Então, a resposta seria: pode, desde que os 40% dos recursos integralizados pela União representem a maioria do capital decisório da empresa, independentemente da forma jurídica adotada pela estatal. Só poderia aumentar. É importante destacar que a expressão empresa pública criada por decreto para exploração da atividade econômica que o governo seja levado a exercer por força de contingência ou conveniência administrativa, conforme aqui no artigo 5º do Decreto-Lei 267, inciso 2, deve ser interpretado conforme a Constituição Federal de 88, na qual é necessária a lei que autorize a criação, conforme o artigo 37, inciso 19, desde que haja relevante interesse coletivo, imperativo de segurança nacional ou um dos casos previstos na Carta Magna, conforme o artigo 173 caput. Assim, força de contingência ou de conveniência administrativa não são mais hipóteses de criação de empresas estatais. É importante também lembrar que o decreto Lei 969 permite que o capital de empresas estatais seja integralizado por outras pessoas jurídicas de direito público interno, bem como entidades de administração indireta da União, dos Estados, Distrito Federal e município, desde que a maioria do capital votante permaneça de propriedade da União,
quis repetir isso para destacar a importância do conteúdo desse artigo. Passando agora para a letra D, considerando a Constituição Federal de 88, referida à norma constitucional ou inconstitucional em tese, fundamentalmente analisando o aspecto material e formal. No aspecto material, temos que analisar o caput do artigo 173 da Constituição, que permite 3 hipóteses para intervenção direta do Estado na economia. Quais são elas? Relevante interesse coletivo, imperativo de segurança nacional e casos previstos. Venda de pacotes turísticos não se encontra no rol do domínio econômico do Estado previsto constitucionalmente. Tampouco é questão de segurança nacional, pois não proporciona a defesa dos elementos constitutivos do Estado: povo, território, poder e soberania. Turismo é lazer. Lazer é direito social previsto no artigo 6º da Constituição. Porém, não é relevante que o Estado promova tal atividade, uma vez que facilmente pode ser desenvolvido pela iniciativa privada, seja pela internet ou seja através de lojas físicas. No aspecto formal, o decreto é constitucional em tese, pois ele é um instrumento normativo para dar vida às empresas estatais e sociedade de economia mista, conforme o artigo 84, inciso 6º, alineado da Constituição Federal. Porém, se poderia ter uma interpretação diversa, uma segunda interpretação, que defende a inconstitucionalidade do decreto, pois a questão não menciona a existência de lei que autorize a criação da empresa informada no enunciado da questão. Assim, se pode defender a inconstitucionalidade por descumprir em tese o disposto no artigo 37, inciso 19 da Constituição Federal. Gente, é isso aí. Mais uma questão corrigida. Um grande abraço para todo mundo.